Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo no intuito de estar apresentando o meu trabalho de conclusão em licenciatura. O meu trabalho tem como título A Diversidade enquanto Princípio Formativo, Análise da Transmissão de Saberes na Comunidade Quilombola de Laranjal, em Mato Grosso, e no estágio supervisionado em Ciências Sociais no Colégio de Aplicação. Eu preparei um roteirinho no intuito de estar orientando a minha apresentação. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi a pesquisa etnográfica, realizada tanto na comunidade quilombola de Laranjal, quanto no estágio supervisionado em Ciências Sociais. Em ambas pesquisas foram realizadas entrevistas, a elaboração de diários de campo e a vivência de espaços. Por exemplo, na comunidade quilombola de Laranjal, não foram só feitas entrevistas juntamente com os moradores da comunidade, mas a vivência de outros espaços, como, por exemplo, a vivência do cotidiano. Já em relação ao estágio, a vivência de outros espaços se encontrou limitado, porque o estágio foi realizado de modo remoto e não presencial. Por essa razão, toda a entrevista feita conjuntamente com a professora responsável pela disciplina de Sociologia dos segundos anos do ensino médio foram feitas mediante ao WhatsApp. Vale ressaltar que ambas pesquisas foram realizadas em temporalidades diferentes. A pesquisa etnográfica realizada na comunidade quilombola de Laranjal, Mato Grosso, se deu nos anos de 2015 e 2016, a partir de uma iniciação científica realizada na Universidade Federal de Mato Grosso. E a pesquisa etnográfica realizada no estágio se realizou no ano de 2020, a partir do contexto remoto e a partir do ensino não presencial. No primeiro capítulo, denominado Comunidade Quilombola de Laranjal, Mato Grosso, apresentou-se os seguintes problemas. Qual a localização da comunidade quilombola de Laranjal? Que saberes e práticas se apresentam na composição da diversidade na comunidade e quais as relações desses saberes com a memória coletiva, com o território e a ancestralidade? A comunidade quilombola de Laranjal está localizada no município de Poconé e ocupa parte do território do Pantanal, do estado de Mato Grosso. Ali vivem aproximadamente 200 pessoas, distribuídas em 56 unidades domiciliares e compondo 56 famílias. É importante ressaltar que a comunidade se autodefine como comunidade quilombola e não como remanescente de quilombo, porque a comunidade reconhece que o termo remanescente remete à ideia de quilombo como algo cristalizado no tempo e no espaço, colocando, portanto, os sujeitos enquanto sujeitos não históricos. Por essa razão, a comunidade se define como comunidade quilombola. Os saberes e práticas que compõem a diversidade na comunidade são os saberes sobre as plantas e ervas medicinais, a prática de benzeção e a prática do parto. É importante ressaltar que esses saberes não só transmitem um sentido biomédico e farmacêutico, pelo contrário, eles transmitem um sentido social, porque só ganham sentido e significado por meio do território, da memória coletiva e da ancestralidade. Nesse sentido, o território é pensado tanto como lugar de memória quanto lugar político. Lugar de memória por quê? Porque o território ele é composto por uma identidade cultural que reconhece a terra como o próprio corpo, no sentido de que a terra tem uma humanidade tal como os humanos, porque é a partir da terra que se fazem os seus saberes, as suas práticas culturais. E como lugar de político, porque também é por meio desse território
que são reivindicados os direitos por uma educação específica quilombola, uma saúde específica, assim como seus próprios valores culturais. A escola na comunidade quilombola de Laranjal, Mato Grosso, ela funciona a partir de um sistema multisseriado, aplicado numa escola-casa, que é uma casa de um cômodo com um banheiro. Ali estão inseridas as crianças de 1ª a 4ª série do ensino fundamental e a regências é conduzida apenas por um professor. Esse professor relatou durante a pesquisa de campo que tem muita dificuldade em conduzir as aulas nesse sistema multisseriado. Por quê? Porque ele fica responsável por estudantes de diferentes séries, de 1ª a 4ª série. Então, uma das estratégias adotada pelo professor foi em que estudantes de séries mais avançadas auxiliassem os estudantes de séries menos avançadas. É importante ressaltar que a comunidade e o próprio professor reconhece que a ocupação curricular dessa escola apenas se constitui por conteúdos que trabalham a alfabetização escolar e não conhecimentos específicos da comunidade. Por essa razão, a comunidade reconhece a necessidade de ter os seus saberes, a sua história presente na escola. E mais do que isso, eles também reconhecem que esses saberes devem ultrapassar o quilombo, devem estar inseridos na sociedade civil e no Estado. No segundo capítulo, denominado A Transmissão de Saberes e Práticas no Quilombo de Laranjal, Mato Grosso, apresentou-se os seguintes problemas. Como são transmitidos os saberes e práticas de alta tensão na comunidade? O que podemos compreender por alta tensão? Como é a escola na comunidade? A transmissão dos saberes e práticas de alta tensão são transmitidos por meio de narrativas e oralidades, que têm o objetivo de alcançar uma coletividade familiar. Só que essa coletividade familiar não se constitui apenas por laços consanguíneos de parentesco. Pelo contrário, são construídos por laços sociais, construídos pelo convívio, pela transmissão de saberes, pela vivência do território, da memória e da ancestralidade. Por essa razão, o termo alta tensão pode ser compreendido como conjunto de saberes que se relacionam com a memória, com o território e a ancestralidade, expressando-se do seguinte modo: as plantas, remédios caseiros, a prática de benzeção, a prática do parto, a prática do resguardo pós-parto. É importante ressaltar que essa transmissão não envolve apenas a forma escrita, mas, sobretudo, as trocas de palavras, de histórias, de comida e, principalmente, a vivência do território. O terceiro capítulo se denomina Os Saberes e Práticas no Estágio de Sociologia. Nele apresentou-se os seguintes problemas. Qual o contexto do estágio supervisionado em licenciatura em Ciências Sociais? Como a diversidade se apresenta nesse contexto escolar? Quais são os diferentes desafios escolares no ensino remoto? E quais os principais eixos no processo de construção da diversidade enquanto princípio formativo? Bom, respondendo à primeira questão, o estágio supervisionado em Ciências Sociais, ele foi realizado durante os anos de 2020, no contexto do ensino remoto e não presencial, aplicado no colégio de aplicação, nos segundos anos do colégio de aplicação. O estágio foi realizado em duplas. No meu caso, nós ficamos responsáveis pela realização de 4 aulas, de 4 regências. Essas 4 aulas tiveram os seguintes temas: o evolucionismo social e o etnocentrismo, como primeira aula. Segunda aula,
o genocídio e o etnocídio. Terceira aula, a formação do racismo no pensamento social brasileiro. E na última aula, teve como tema a distinção entre o racismo institucional e estrutural. Nessas aulas, nós procuramos trazer a diversidade enquanto princípio formativo por meio do protagonismo negro, mediante ao autor Abdias do Nascimento, e por meio de pensar como as comunidades quilombolas transmitem formas de conhecimentos específicos e como o evolucionismo social pode ser desconstruído a partir da alteridade, a partir da interculturalidade dos saberes. Então, essa foi uma forma de nós pensarmos essas 4 regências a partir da diversidade enquanto princípio formativo, ou seja, de trazer essas outras formas de conhecimento que se fazem presentes em comunidades quilombolas. Portanto, a diversidade se mostrou presente nesse contexto, não só nas nossas 4 regências, mas também na própria composição do plano de ensino da professora responsável pelos segundos anos. Os principais desafios encontrados nesse ambiente remoto foram em relação ao acesso a uma internet de qualidade, em relação à redução do tempo, porque no contexto do ensino presencial, nós ficaríamos responsáveis pela realização de 14 aulas. No contexto remoto, isso foi reduzido. E também em relação à mediação escolar, que nesse contexto quem passa a estar responsável pela mediação escolar são as famílias. Bom, os principais eixos fundamentais no processo de construção da diversidade enquanto princípio formativo são a construção de uma comunidade escolar, a construção de uma ocupação curricular que reconheça a interculturalidade de saberes, de outros contextos sociais e culturais. Mas vale ressaltar que todo esse processo depende de uma relação com o Estado e a sociedade civil e que ele estabelece em contextos tensionais. Também envolve a construção da relação ensino-aprendizagem entre o professor e o estudante. Portanto, a diversidade enquanto princípio formativo se mostrou presente tanto na comunidade quilombola de Laranjal, Mato Grosso, por meio dos saberes sobre as plantas, ervas medicinais, a prática do parto, da benzeção, em relação com a memória, o território e a ancestralidade, quanto no estágio supervisionado em ciências sociais, aplicado nos segundos anos do colégio de aplicação. Mas vale ressaltar que nesse caso do estágio e da comunidade são casos particulares, que não necessariamente refletem outras comunidades e outras instituições de ensino. Bom, em relação às dificuldades, teve dificuldades em relação à distribuição proporcional entre as pesquisas, porque foram 2 pesquisas realizadas em temporalidade distintas. A pesquisa etnográfica realizada na comunidade quilombola de Laranjal, Mato Grosso, se deu nos anos de 2015 e 2016, a partir de uma iniciação científica realizada na Universidade Federal de Mato Grosso. Enquanto que a pesquisa etnográfica realizada no estágio supervisionado em ciências sociais só se deu no ano de 2020. Então, houve dificuldade em distribuir proporcionalmente as pesquisas. E houve dificuldade em relação à vivência de outros espaços durante o estágio, porque como foi realizado de modo remoto, não ocorreu a vivência de outros espaços escolares. Bom, essa foi a minha pesquisa. Eu agradeço por todos e todas por estarem assistindo a este vídeo.